Bom dia para você, paz do Senhor, graça e paz. Eu quero, nessa manhã, já profetizar sobre a sua vida que todas as coisas serão acrescentadas, seja na parte financeira, saúde, no mundo espiritual, tudo é uma promessa de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Olha só, isso está lá em Lucas capítulo 12, versículo 29. E esse versículo é o que eu quero trazer para esse dia, para essa manhã. Gente, vou contar para vocês. Depois que eu comecei a colocar esse versículo em prática, por exemplo, eu estou aqui agora, né, aqui na internet, fazendo esse momento de oração com você. Eu também, né, pastorei uma igreja. Eu e a minha esposa já fomos líderes de célula. E eu vou falar um negócio para vocês. A vida, de fato, essa promessa acontece. Mas o inimigo das nossas almas, muitas vezes, não deixa a gente acreditar nisso. A gente acha que tirando um tempo para fazer as coisas de Deus, um tempo muitas vezes, ou melhor, 100% das vezes não remunerado, você vai perder. E tem pessoas que preferem trabalhar, trabalhar, trabalhar o dia inteiro, final de semana, não tem um dia de descanso e seguem essa vida achando que vão conquistar cada vez mais coisas. A matemática de Deus, uma vez um pastor falou para mim, que a matemática de Deus é bem diferente da matemática do mundo. E nós precisamos aprender, meus queridos, a descansar em Deus, fazer a obra dele, e aí sim você vai ver uma vida e vai viver uma vida plena. E só assim. Às vezes você está sobrecarregado de tanto trabalhar, de pagar as contas, né? E tem percebido que cada vez mais que você trabalha, você só tem ganhado uma coisa, que é cansaço. Quando acontece isso, a pessoa trabalha, 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 ela até ganha um dinheiro, mas às vezes não sobra nem tanto dinheiro assim, ou às vezes nem sobra nada. Isso é uma prova de que a pessoa não está colocando em primeiro lugar o reino de Deus, e sim o seu trabalho. E esse é um perigo, porque troca-se as prioridades e o trabalho acaba virando um Deus. Hoje é sábado, e sábado é um dia que, desde lá do Antigo Testamento, Deus, olha, descanse no sétimo dia. Deus descansou no sétimo dia. Você precisa tirar um dia para descansar. Você precisa tirar um dia para Deus. Você precisa tirar um dia para o Senhor. Deus nos dá 7 dias na semana. A gente geralmente trabalha 6, né? Então, tire um dia para Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Você precisa acreditar nessa palavra. Ele fala assim, ó, Lucas capítulo 29, vamos ler lá até o versículo 31. Não se inquietem com o que comer e o que beber, não se preocupem com essas coisas. Elas ocupam os pensamentos dos pagãos de todo mundo, mas seu pai já sabe do que vocês precisam. Tem muita gente que quer muito mais do que aquilo que ela precisa. E não está errado você ter as coisas, você juntar dinheiro, você prosperar. Acontece que Deus nos dá essas coisas para que nós possamos ajudar outras pessoas. Ah, pastor, mas não está sobrando nem para mim. Eu estou trabalhando, eu não sobra, não consigo nem fazer uma compra bem feita no supermercado. Então, meu querido, chegou a hora de você parar um pouco e voltar-se para Deus. Geralmente, pessoas com um grande chamado, pessoas que vão ser muito usadas por Deus, são as que mais passam dificuldades quando não obedecem o chamado dele. E aí é como uma mágica, irmãos. Eu lembro de uma
pastora que ela estava passando tanta dificuldade financeira, e eles tinham uma casa, né? Ela e o marido tinham uma empresa, tinha uma casa num condomínio fechado, aqueles condomínios de rico mesmo, de milionários. E chegou ao ponto deles não terem nada na geladeira, terem casa bonita, carro bonito, mas não terem comida e eles terem que pedir dinheiro emprestado para a empregada para comprar comida. Sabe por quê? Porque essa mulher ela tinha um chamado de Deus muito grande. Deus ia usar ela poderosamente e ela não fazia obra, dizia não para Deus. Mas lá no fundo do coração dela, ela sabia que ela tinha que fazer. Foi aí, então que o Espírito Santo tocou o coração dela e ela resolveu ouvir a Deus e começou a fazer a obra, começou a pregar, começou a participar de conferências, começou a ser convidada. E essa mulher, essa esposa, obviamente essa palavra aqui funcionou na vida dela. Ela começou a prosperar, a empresa, o marido tinha uma concessionária, começou a vender muito carro, começou a acontecer tudo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque, em primeiro lugar, tem que vir o reino. Tem que vir o reino, não tem segredo. Então, se você coloca essa palavra em prática, é impossível Deus não fazer uma mudança radical na sua vida se você está aí passando dificuldades, se você está aí passando por problemas e sabe que você vai ser uma bênção no reino de Deus, mesmo que as pessoas, mesmo que já passou por decepções, mesmo que você já foi até muitas vezes colocado de escanteio. Mas eu quero te dizer nessa manhã, faça a obra de Deus. Não importe. Importa se você já errou, se você está passando por dificuldades, se você está. Se Deus te deu o recurso, use o recurso que você tem, porque aí você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Deus abençoe. Nós vamos orar. E eu quero orar para que Deus te dê uma ousadia de você não ficar esse final de semana na tua casa, assistindo televisão, passeando. Vai buscar uma igreja, vai para um culto, vai fazer a obra de Deus, seja usado por Deus. Conversa com o seu pastor, pastor, eu quero fazer isso. Pastor, eu tenho um dom, eu tenho um chamado, eu preciso fazer isso aqui. E eu quero orar por você para você ter essa ousadia. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais um dia. Pelo Senhor ter nos dado, Pai, um dia novo. E assim, Deus, nós podemos cumprir o nosso chamado, o nosso propósito, mesmo sendo pecadores, mesmo muitas vezes, Pai, desagradando o Senhor, mas não desistindo do nosso chamado. Pai, ensina esse povo que me assiste, essa minha irmã, esse meu irmão, que tem um chamado tão maravilhoso, que ele venha, Pai, exercer os seus dons e talentos na obra de Deus, no reino de Deus, e pare de colocar dificuldades, falando que não tem tempo, falando que não consegue. Pai, esse meu irmão, essa minha irmã é uma bênção. E vai ver a sua vida financeira transformada, vai ver o seu casamento transformado, vai ver os seus relacionamentos transformados pelo simples ato de obedecer ao Senhor. Por esse Espírito Santo, nessa manhã, abra a mente, abra os corações daqueles que chegaram aqui nesse vídeo, às vezes por uma indicação, às vezes apareceu na tela do celular, às vezes foi encaminhada para um grupo. Pai, que essa meu irmão, essa minha irmã pare de sofrer e venha, Pai, frutificar na obra do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Tenha um ótimo, excelente e maravilhoso dia. Te espero amanhã em mais uma oração da manhã.